Henrique Rocha de Castro. E hoje estamos aqui no grupo de computação competitiva para resolver esse problema famoso em competições que é o intersection points, traduzindo pontos de interseção. Então vamos dar início. Aqui um pouco como vai ser esse tutorial, né? Primeiro a gente vai passar pela técnica escolhida para resolver esse problema. Depois a gente vai passar pelo enunciado do problema para vocês entenderem como a gente vai utilizar a técnica para resolver o problema, o algoritmo. A gente vai, em uma parte do vídeo, compartilhar a tela do Visual Studio Code e resolver em tempo real para vocês alguns problemas relacionados e, por fim, um encerramento. Então, o que é o Sweep Line? O Sweep Line é basicamente a gente montar, via código, uma linha vertical que irá varrer todo o nosso plano cartesiano, no caso aqui do problema de interseção, vocês vão ver da para frente, da esquerda para a direita. Aí, ao invés de ela, por exemplo, vai todos os segmentos, ela salta de evento em evento, que são pontos bem específicos e os pontos importantes. Ou seja, ao invés de ela atuar em força bruta, que geraria uma ordem de complexidade muito grande, ela atua de evento em evento, que eu vou falar no próximo slide quais são. Então a gente tem três tipos de evento nesse caso. Como a gente está trabalhando com segmento de reta, quando a gente tem uma reta de segmento horizontal, a gente tem dois tipos de eventos. O evento de abertura desse segmento horizontal e o evento de fechamento desse segmento horizontal. E quando a gente tem um segmento vertical, a gente tem o evento de consulta. Ou seja, quando a gente se depara, a gente está varrendo ali o plano cartesiano da esquerda para a direita, a gente se depara com um segmento de reta vertical, a gente tem que contar quantos segmentos horizontais tem nesse intervalo para a gente, e a gente vai incrementando até conseguir varrer todo o plano cartesiano ali. Então, agora falando sobre o problema, vou ler aqui para vocês. Dado n segmentos de retas horizontais e verticais, calcule o número de pontos de interseção entre eles. Assuma que segmentos paralelos nunca se intersectam e que nenhum extremo de segmento é um ponto de interseção. Então a gente recebe um número n, que será a quantidade de segmentos que a gente vai ler, que a gente vai utilizar, e dois pares de pontos, né? Que é o x1, y1, x1, x2 e y2, até ler esses três segmentos, que aqui no caso é 3. E agora a gente vai para o modelo de solução. Como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai, primeiro a gente vai ler todos os segmentos de retas e ao ler cada segmento a gente vai gerar os eventos. Por exemplo, a gente tem um segmento com o mesmo valor de y1 e y2. Então a gente já sabe que é um segmento de reta horizontal. Sendo assim, a gente já registra os eventos de abertura e fechamento para cada segmento horizontal. Caso ele for um segmento vertical, a gente vai gerar um evento de consulta apenas. E após a gente registrar todos esses eventos, a gente vai percorrer eles e fazer a consulta real para descobrir quantos pontos de interseções a gente tem entre esses dados segmentos do problema dos exemplos. Então agora a gente vai fazer o algoritmo em tempo real para vocês. Então, pessoal, agora a gente vai começar a fazer a resolução do exercício aqui. O primeiro passo é a gente ler os segmentos e criar os eventos correspondentes, né? Então, cada segmento, ele pode virar um ou mais eventos. A gente tem três tipos, né? Que é o evento de horizontal, abrir,
vertical chegar e horizontal fechar. Então, os eventos são declarados como uma tupla, um vetor de tuplas. No qual a primeira posição, os valores, né, são x, que é a posição do que ocorreu aquele evento, o tipo e o intervalo. Os tipos a gente vai dar com o 0, é o evento de abertura horizontal. Então, abriu em x1. O 1 será o vertical de chegar, quando a gente achar um segmento vertical, um evento que chegou, um evento vertical. E o 2 é o evento de horizontal fechar. Então, a gente vai iniciar a leitura dos segmentos. A gente faz a iteração para ler cada segmento e declara as variáveis do segmento x1, y1, x2, y2, que é um par de dois pares de pontos. Que esses dois pares de pontos a gente determina cada segmento e faz a leitura deles. Caso a gente tem duas alternativas aqui, né? Dois fluxos. Quando é um segmento de reta horizontal ou vertical. Ele é horizontal quando o y1 é igual ao y2. Então, ele é um segmento horizontal. E aí, a gente tem, quando ele é horizontal, a gente tem dois eventos. O evento. Então, a gente vai adicionar no array de eventos, que é o evento de abertura, o ponto x1, tipo 0, que é a abertura horizontal, y1 onde fecha, onde abre, e b0 porque é horizontal, né? E também um evento de fechamento desse segmento horizontal. Ele fecha no x2, evento de fechamento, y1 ou y2, porque aqui é o mesmo valor, então a gente vai usar y1, e adiciona. E depois, teve um detalhe que eu acabei passando despercebido aqui. A gente vai guardar todos os valores de y que aparece para a gente fazer essa pesquisa depois. Então a gente vai guardar todos os valores de y em um vetor ys. Se for igual, aí a gente adiciona y, pushback, o valor de y. Como eles são iguais, a gente não vai precisar adicionar os dois, né? Se eles não forem iguais, o y1 e y2, quer dizer que é um segmento vertical. E para o segmento vertical, a gente tem o evento de chegada dele, né? Então a gente vai adicionar. Pushback, que é o início, né? x1, evento de chegada do segmento vertical. Início, que a gente vai de y1 até y2, são diferentes. A gente adiciona cada valor de y no array de valores de y que a gente está guardando. E aqui a gente tem o primeiro passo, que a gente lê e anota todos os eventos. Após isso, a gente vai fazer a compressão dessas coordenadas y para justamente economizar memória e tempo. A gente poderia criar um vetor gigantesco com todas as possibilidades de valores de y, mas a gente, querendo economizar tempo e ser mais eficaz, a gente vai criar somente dos valores que a gente tem. Então, a gente, primeiro, ordena o vetor de valores de y. Opa.
e também remove duplicatas. A gente vai precisar de declarar mais uma variável m, que é o total de valores de y distintos que a gente possui. Após isso, a gente vai pegar agora o vetor bit, que será usado para pegar, descobrir quantos elementos ativos existem num intervalo x. Por exemplo, a posição bit de 0, de 2, a gente significa que a gente tem x elementos de 1 até 2. A posição 8, x elementos de 1 até 8. Entendeu? Então, continuando, a gente vai inicializar esse array de bit vazio, toda a posição dele, e ordenar os eventos iterando sobre eles. A gente primeiro ordena todos os eventos para a gente começar a iterar e fazer a contagem. Agora, a hora de processar a contagem dele, a gente vai precisar de duas funções auxiliares, que é a função de pesquisar e atualizar a posição do vetor de elementos, se está ativo ou não está, né? Para a gente manter assim, a reta horizontal abriu, a reta horizontal fechou. Então a gente vai fazer uma função de atualizar. O que a gente vai... O que significa essa função de atualizar, né? Se v é igual a mais 1, a gente indica que naquela posição horizontal abriu. Se v é igual a menos 1, naquela posição horizontal fechou. E também a função de pesquisar. Que a gente consegue contar quantos elementos existem de uma posição 1 até a posição que a gente quiser pesquisar, que será o i. Soma. A gente soma aqueles que estão ativos, horizontais ativos, a gente consegue pesquisar e retornar os valores que quantos elementos tem até aquela posição no nosso array bit, que armazena se estão ativos ou não. Então, assim, quando aparecer um evento de abertura de vertical, de chegada de vertical, a gente vai conseguir contar a partir do momento que a gente tem um evento de horizontal aberto e não está fechado. Então agora a gente consegue percorrer os eventos. Vamos aqui fazer a função para percorrer. Total de interseções, total.
Agora a gente percorrendo o vetor de eventos. Agora a gente vai percorrer os três tipos, né? Se o tipo é o zero, que é a chegada do horizontal, a gente... faltou uma função de compressão também dos valores. Aqui a gente pega uma posição. Caso o tipo seja abertura, a gente atualiza aquela posição no nosso array de pitch. A gente comprime o início, que é a abertura mais 1. De fechamento da linha horizontal, a gente atualiza também a posição. E se não for abertura nem fechamento horizontal, será a chegada do vertical. E aí a gente tem que fazer a contagem, a depender de quantas linhas horizontais estão ativas. Então, a gente consegue fazer isso contando a diferença entre os dois, a quantidade que tem da diferença entre os intervalos A e B. Então, a gente pode chamar de L, compressão do início do intervalo, e R, compressão do final do intervalo. O total, a gente pode somar quando a gente faz uma query nesses intervalos, que é a diferença do final e o inicial. E, ao final do exercício, a gente pode imprimir a resposta. Então, pessoal, agora conseguimos voltar aqui. Estava corrigindo aqui, teve alguns pontos que eu acabei cometendo alguns deslizes e eu estava corrigindo aqui. Antes a gente não tinha... Eu tinha esquecido de colocar o outro igual aqui e acabei errando o nome da variável de printar no C++. E aí corrigi, agora vamos testar a submissão. E conseguimos 100% de acertos no tempo hábil. Então, após finalizar a resolução do exercício com vocês, eu deixei alguns problemas aqui similares e juntamente com eles o link de cada problema. Eu recomendo muito a vocês resolverem esses problemas, tentarem para dominar mesmo essa técnica, porque essa técnica, uma vez que domina, ajuda a resolver vários problemas de geometria computacional em maratonas de programação e competição. E aqui a gente vai finalizando. Eu só queria agradecer aí, pessoal, pela presença de todos, pela atenção. Sigam o GCC em todas as redes sociais e acompanhem sempre, beleza? Obrigado.